Olá, boa noite. Rosa, Valdeci, tudo bom, Valdeci? Já chamando você aqui. Boa noite, tudo bom, Rosa? Obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza. Opa, eu acho que eu cancelei aqui. Valdeci. Anderson, boa noite. Anderson, tudo bem? Boa noite, ó. Aqui ficando Thaís, ruim tudo aqui bom, a internet. Thaís? Sim. Obrigada por estar aqui com a gente, tudo jóia. Cris Trindade, obrigada, Cris. Pedro, boa noite, Pedro. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui nesse papo. Boa noite, Thaís, tudo jóia. Boa noite, Anderson. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, maravilhosa. Boa noite, Armando. Mágico Crispim, boa noite. Vocês não têm como resolver alguma coisa aí, não? Rosileia Porque tá Postigo. fraquíssimo. Eu vou chamar novamente, tá, Valdeci? Oi. Tudo jóia, eu não consigo te ver. Eu vou desconectar e conectar novamente para ver se consigo te ver, tá bom? Tá. Vou te chamar Ok. novamente aqui. Deixa eu ver. Oi. Olá, agora eu te vejo. Como vai? Tudo bom, Agora sim. Valdeci? Agora estamos começando. Isso mesmo, olha. Em primeiro lugar, assim, que prazer enorme e que honra, né, a gente Igualmente. poder bater esse papo, que eu tenho certeza, Valdeci, vai ser muito bacana, porque é um assunto maravilhoso, né? Muitas pessoas É um não bom têm assunto, né? ideia, com certeza. Muitas pessoas não têm ideia do que é consciente espiritual. E aí eu acho que vai ser uma oportunidade e acho que é um assunto muito oportuno para o momento que a gente está vivendo também. Tá travando um pouquinho, Cris. Patrícia, o seu. Tá travando? Eu estou percebendo o O seu seu tá. também, como se estivesse travando um pouquinho. Deixa eu verificar aqui. E o som um pouquinho metálico. Não sei se. Isso, eu Às, também. às vezes, não sei. Acho que o fone de ouvido acho que ajuda um pouquinho, né? Não sei se Eu estou com fone. ajudaria. Está com fone, né? E eu também, Tô, eu, então. Não é, sei. eu, eu tô percebendo assim, Então até hoje, com eco, hoje é né? Instagram mesmo. É, um pouquinho de eco. Né? Eu acho que, olha, esse período agora também está tão congestionado que todo mundo descobriu a tal da internet e a tal da live, né? Então tem horários que a gente já sabe que Então, são mas horários congestionados mesmo, né? isso prova que eles não estão preparados para entregar o que prometem, né? Pois é, nessas Porque. horas que a gente coloca a prova, né? Tá um delay assim bem forte, mas olha, tem pessoas entrando aqui com a gente. Lu Silva, tudo bom, Lu? Moça querida, né, que entrou também. O Valdeci acho que travou um pouquinho, não sei se foi ele ou se fui eu, acho que foi o Valdeci, né? Que teve. Valdeci. Voltou, Oi. maravilha, maravilha. Olha, a gente quer agradecer em primeiro lugar, né, as pessoas que estão aqui com a gente, participando dessa nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E quero apresentar o Valdeci. Valdeci Carneiro, ele é psicólogo, é especialista em medicina comportamental pela Unifesp e doutorando em psicologia.
Então, assim, Valdeci, mais uma vez, uma honra a gente poder bater esse papo, para poder falar um pouquinho a respeito de quociente espiritual e, principalmente, né, como desenvolver o nosso quociente espiritual. Né? O que é quociente espiritual, Valdeci? Vamos começar, Patrícia. Muito obrigado pelo convite, eu te agradeço. Para mim é uma honra estar aqui também. E eu acho que sempre uma oportunidade a gente abrir mais campo e abrir as ideias, né? As nossas, inclusive. E, bom, primeiro, o quociente espiritual é para falar de quociente espiritual, a gente tem que começar as básicas do primeiro que se falou muito, que foi o quociente de inteligência, o famoso e famigerado QI, né? Por que famigerado? Porque o QI dava-se aquela ideia de que ele era... Eu gosto de uma palavra falada totipotente para dizer coisa quem ia ser bem sucedido. E isso com o tempo começou a mostrar que não era verdade, né? Que as pessoas acreditavam que ter um quociente de inteligência alto, até hoje muita gente fala isso, o QI do meu filho é 140, o QI do meu filho é tanto, o QI de não sei quem, como se isso fosse resolver muita coisa. Eu tenho um artigo que eu escrevi que eu falo justamente por isso, um passeio pelos quocientes, né, pelas inteligências, e falando sobre o processo de coaching e como é que isso acontece, para atender objetivos. Então veja o seguinte, quando eu falo do primeiro quociente, o de inteligência, se a gente correlacionar isso com as inteligências múltiplas de Gardner, de Howard Gardner, nós vamos estar falando ali de inteligência lógico-matemática e de uma inteligência linguística, que é isso que se mede basicamente no QI. Com o tempo perceberam que o QI poderia ser manipulado, ou seja, você poderia treinar alguém para ir bem naqueles testes, naquelas situações. Aí, quando se percebeu que às vezes o indivíduo tinha um altíssimo QI, mas ele passava a vida inteira mal em praticamente todas as outras áreas da vida dele, fora ir bem numa prova, começou a se especular sobre o quociente emocional. Uma correção histórica, né? O crédito internacional, com muitas outras coisas, o crédito internacional é dado para o Daniel Goleman, através do seu livro, quando ele fala sobre inteligência emocional, quociente emocional e outros. Mas o brasileiro Luiz Machado, da Cidade do Cérebro, proferiu uma palestra no mesmo congresso que o Goleman estava, 12 do Goleman, trazendo o conceito, justamente o conceito de se utilizar a parte emocional, que o Luiz Machado brasileiro, ele é criador de um trabalho chamado de hemotologia, né? Está sediado no Rio de Janeiro. Então veja, se a gente pegar bem o quociente emocional, a inteligência emocional, elas são que se fala lá, que é a inteligência intrapessoal e interpessoal, lidar comigo mesmo e lidar com os outros. Então, se eu tiver essa capacidade, pode-se dizer que eu sou inteligente emocionalmente. Agora quem está travando... Então, vamos lá. Aí chegou-se a um contraponto, onde se começou a falar de outros QIs. Olha, o indivíduo não era bem sucedido, faltava uma inteligência emocional. Ok. Mas aí a gente pensa... Até isso, o cara Valdeci. Oi, pode falar. Desculpa até te interromper um pouquinho, assim, está travando, a gente está com um pequeno delay, mas eu lembro sempre daquela frase em administração, né, quando falam que a pessoa é admitida pelo currículo e demitida pelo comportamento, né? Que às vezes ela tem até que as pessoas tinham essa ideia do QI que não, e ele vai dar conta de tudo. Emocionalmente a pessoa não tinha nenhum tato e aí muitas vezes isso prejudicava nas relações do dia a dia, né? E isso é tão verdade que hoje já tem até estudos que provam isso, né? 86% das pessoas são demitidas por conta dos seus comportamentos. Exatamente. Então não adianta ele ser um gênio. Se eu fosse usar nomes aqui, eu ia falar, dependendo... se eu tenho um time e esse centroavante pode ser excelente, mas ele não combina com o time,
ele não sabe acatar ordens, não sabe fazer, se relacionar, eu falo que a genialidade está na constância e não numa explosão momentânea, né? Então vamos lá. Com o tempo se começou a especular sobre outros quocientes. Um deles é o espiritual e o outro é o de atitude, ou atitudinal. Mas nós vamos falar um pouquinho mais do espiritual, que é o famoso QS. E para isso a gente tem que lembrar, quem firmou muito esse conceito foi essa autora, Dana Zohar, e o Ian Marshall, que é o esposo dela, no livro Inteligência Espiritual. Porque para mim começou a travar aqui, tá bem travando. Tá travando um pouquinho, mas eu tô Tá me conseguindo ouvindo? imagem, tô te ouvindo. Gente bem? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Acho que sim, né? Às vezes a imagem para mim entra fica com muito meio... delay. Agora, eu não Eu acho que as sei... lives de sexta estão ficando com mais gente. Pois é. É verdade. E assim, eu não sei se para você aparece como se eu estivesse travando, porque para mim aparece o contrário, aparece que você está travando. Mas eu tenho ouvido e tá travando. A Ana Brasil disse que está travando um pouquinho. Ana, mas A dá pessoa para está entender, dá respondendo. para Está ouvir? travando. Isso. Dá para ouvir, dá para entender? A gente tem percebido realmente assim a concorrência. Vamos lá, Mas, Marcelo, Ruth, entraram. Então vamos. Agora parece que deu uma melhorada. Vamos ver se continua, né? Ok. O Armando está dizendo que está conseguindo ouvir a gente, sim. Maravilha, Armando. Obrigada, tá? Ok. Então a Dana Zohar, ela é formada em filosofia e física. Então ela foi muito para a área da física quântica, da psicologia, além de ter um marido que é médico, que era psiquiatra, e foi demonstrando algumas evidências, alguns trabalhos científicos a respeito. Para a gente falar em consciente espiritual, ou inteligência espiritual, Patrícia, eu passaria primeiro pela ideia de que a nossa inteligência espiritual é inteligência sistêmica. E aí nós vamos na Dana Zohar, nós vamos ter que ir para outros autores, né? Para outros autores, Deixa eu só te outras falar uma coisa. personalidades. Olha que pessoal bacana que está com a gente, porque o Avelino está dando uma força aqui, ó. Prende ainda mais a atenção, apesar de estar travando um pouco, então. Obrigada pela força, Avelino. Tamo junto. Avelino Desculpa, Capelos. Valdeci. Bora lá. Então, aí a inteligência espiritual é uma coisa mais sistêmica. E a Dana não é a única pessoa a falar sobre isso. Nós temos na programação neurolinguística, se nós pegarmos os níveis lógicos, que para mim é a estrutura da experiência humana, né, do Robert Dilts, o último nível ali, depois da identidade, ou seja, do conceito, da autoconsciência, consciência de quem sou eu, vem o espiritual, que é sistêmico. Então, essa é a primeira ideia. E o sistêmico, ele pede um olhar que é um olhar mais abrangente, que é aquele olhar de eu falar para você quem mais vai ser afetado pelo que eu estou fazendo. Não é só eu fazer qualquer coisa. Que aí a gente passa pela inteligência emocional, toma as decisões mais loucas e que se dane, deixa para lá. Não é verdade. Quem mais vai ser afetado? Claro. Na minha família, quem mais vai ser afetado no meu grupo, quem mais vai ser afetado na cidade, no mundo inteiro, né? A vida de outras pessoas.
Travou sua fala, mas o que eu entendi foi assim, você falou que o mundo vai... Que na verdade... Repete para mim. Que na verdade é isso, né? Quando a gente consegue perceber que o mundo vai muito além da gente. Que, né, que nós estamos todos conectados de alguma maneira e que as nossas ações têm impacto direto na vida de outras pessoas, né? Sim, que é justamente isso. É perceber que o mundo não sou só eu, mas o mundo é também eu. Eu estou aqui. Então eu também estou fazendo parte. Se eu estou fazendo parte, sistemicamente, eu estou contando. Eu faço parte dessa contagem. Não tem como não ser. Entendeu? Então, no momento que eu começo a ver dessa maneira, a ver as coisas de uma forma mais abrangente, a vida começa a mudar. Eu tenho que mudar os meus conceitos. Então, a primeira coisa que eu penso quando a gente fala em inteligência espiritual é a capacidade de se ter um propósito real. Um propósito de vida. O pessoal fala muito disso em processo de coaching. Eu vou ser sincero com você, Patrícia. Às vezes o pessoal fala que eu sou polêmico por isso, mas muitas vezes o pessoal fala muita coisa que é só da boca para fora. É coisa decorada. Propósito é uma coisa muito séria. Seríssimo. O que eu vim fazer aqui? Então veja o seguinte, eu tenho que ser pragmático e ao mesmo tempo não. Por isso é paradoxal. Se você olhar para a sua vida hoje, você vai falar o que eu quero fazer, o que eu quero para mim. Se esse fosse o último dia da minha vida, e não fosse agora, com tantos anos, eu gostaria de estar fazendo isso? Se você levanta para ir trabalhar e encara as coisas como um estresse, você não está no seu propósito. Se você encara como desafio, você está. E aí entra até outras ciências que vão entrar junto. As questões biológicas, as questões de anti-envelhecimento. Porque o segredo para que não haja um envelhecimento precoce é justamente você estar alinhado com isso. Um grande segredo para que você não viva num conflito de adoecimento é justamente esse. Eu tenho que ter um propósito real. O que eu quero fazer da minha vida? Está valendo a pena? Isso que eu estou brigando, vale a pena brigar por isso? Então tem pessoas que têm guerras que elas não sabem de quem é, lutando não sabem por quê, e acreditam que estão fazendo alguma coisa. Então elas não têm consciência nem delas mesmas, nem do grupo naquele momento. É meio que uma tendência suicida, né? É um autoflagelo, uma autossabotagem com tendência suicida. Isso que você está falando me faz pensar, às vezes, quando você fala, está travando, hein? Eu acho que sou eu que estou travando mesmo, né? Olha que eu estou bem Começou ao lado aqui de... Consegue me ouvir agora? Eu estou bem ao lado do roteador. Para mim não aparece, como se fosse eu que estivesse travando. Mas eu não sei se... Você consegue me ouvir agora? Estou te ouvindo, deu umas cortadinhas, mas estou conseguindo entender. Tá. Isso me faz pensar, às vezes, Valdeci, justamente nessas coisas que às vezes a gente entra, por exemplo, a gente percebe às vezes determinadas brigas, determinadas polarizações, e que a gente pouco se pergunta, né? Daqui a 5 anos isso vai ter algum significado? Ou se minha vida acabasse hoje, qual seria o peso disso? Né? O que realmente ficaria disso? E que são perguntas que as pessoas pouco se fazem, né? E às vezes a gente vai passando a vida sem essa percepção daquilo que realmente é importante, né? Então, Patrícia, se eu tiver um propósito, eu vou estar acima das polarizações. Isso a gente fala em todos os níveis aí. Se eu te falar, é bem possível que você tenha me falado seja na parte política, mas tem na parte política, na parte religiosa, na parte... qualquer coisa que seja. Eu tenho que pensar que nada realmente é físico aqui, nada é realmente tão físico ou fixo. Aí a gente vai ter que filosofar um pouquinho, voltar nos filósofos pré-socráticos com o Heráclito, que falava do eterno devir, né? Não dá para... Nós estamos no eterno devir, num fluxo de coisas.
Então, não dá para pisar duas vezes no mesmo rio. Amanhã o rio não é o mesmo, porque a água não é a mesma. E amanhã o Val mesmo. Pelo menos eu espero. Se for é porque eu estou adoecido, né? Eu acredito que o congelamento, a estratificação numa mesma coisa é doença. Eu tenho que estar pronto para mudar o tempo todo. E pronto para mudar passa por admitir que eu estava errado quando fiz algumas escolhas. Mas foi a melhor escolha que eu pude fazer naquele momento. Qualquer motivo que seja. Mas a inteligência espiritual, ela passa pela autorresponsabilidade. O que é? O que acontece não é culpa do meu vizinho, não é culpa do cachorrinho, não é culpa do governo. Depende de tudo isso. Eu estou participando de tudo isso. Então eu posso fazer as minhas escolhas. E eu sou responsável pelas minhas escolhas. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto o ônus quanto o bônus. Eu costumo dizer que inteligência espiritual para mim é congruência total. O que é congruência total? Vou dar um exemplo aqui, que parece meio louco, mas é o exemplo que eu gosto, tá? Vai num centro automotivo, assim, na periferia, aí daqui a pouco você resolve usar o banheiro daquele centro automotivo, você vai ver lá que tá... às vezes não tem nem papel higiênico. Ou às vezes, se tem, como eu costumo dizer, tem a lixa número 1, né? E aí você olha, mas você fala, puxa, mas aqui deve ter um movimento razoável. E se você sentar para conversar com o dono, às vezes vão dizer, nossa, ele é simples, ele trata todo mundo do mesmo jeito. Mas se você for na casa dele, ele está com papel higiênico neve de folha tripla. Mas onde os funcionários estão é a lixa número 1. Então, ele acredita realmente que todos nós somos iguais? São as pequenas eu estou falando isso daqui porque... falam, né? Então, mas a inteligência espiritual são realmente as pequenas atitudes. Por isso que eu falo que é congruência total. Eu falo para você que somos todos iguais, mas no momento de agir, ali... Não, para os funcionários não. Pô, mas você vai comprar isso para o pessoal? O indivíduo vai numa palestra de liberdade, ou faz um monte de coisa, eu vou lá e ele vai ter que fazer a doação de 1 quilo de alimento ou 5 quilos. Quando eu fiz, primeiro não gosto muito de miséria, tá? Então minhas palestras eu nunca pedi 1 quilo. Eu acho que se o cara tá com vontade de levar 1 quilo da ideia. Mas veja assim, ele vai lá e ele leva você pede um pacote de 5 quilos de arroz. Ele leva um arroz de uma marca que acho que nem ele tinha visto na vida. Ele não seria capaz de usar, mas ele acha que aquele arroz está tudo certo. Mas para o outro está tudo certo, quem está precisando mesmo. Então eu falo que a consciência espiritual, a inteligência espiritual passa por essas coisas. Porque são... eu digo que na questão dos relacionamentos humanos, eu tenho alguns artigos que eu falo sobre isso. Sobre os saberes e sobre os fazeres diferentes. A primeira coisa que a gente vê no relacionamento humano, que eu falo, o primeiro nível deveria ser a tolerância, para que haja um relacionamento mesmo. O que é tolerância? É 1000 vezes, ou 1 milhão de vezes melhor do que o conflito e do que o confronto, a tolerância. Mas ela traz um pressuposto que eu chamo de negativo, um pressuposto até doentio. Eu sou melhor que você, porque eu tolero você. Mas uma vez que eu não entro em conflito e nem confronto, isso já é 1 milhão de vezes melhor. Certo? Eu já não quero mais ter tolerância, eu não sou mais tolerante. Eu tenho por você, pelas suas ideias, pelas suas coisas, pelos seus saberes, pelos seus fazeres. Eu tenho respeito, eu respeito você. Esse é o segundo nível. No terceiro nível, para mim, vem a aceitação. E a aceitação é aceitação incondicional. Eu aceito você como você é. Eu aceito você da maneira que você age, da maneira que você pensa, com o time que você... com o partido que você votou, com a religião que você segue. É assim que eu aceito você. Porque é aceitação. Então, se a gente pegar nesse sentido amplo, vamos pegar nesse sentido mais próximo também. Pessoal, eu aceito tudo dos outros, mas quando é o filho... meu filho é... Eu descobri que o meu filho é homossexual. Aí o filho ele não aceita. Porque ele queria que o filho fosse ele.
É sempre. Ele levou a sério. Eu já vi muito isso acontecendo, Valdeci. É verdade. Então, Para mas os veja, isso aí é outros, falta de tudo entendimento. pode. É. O momento que a ideia de que o outro, que o filho, do que ela é Uhum. extensão sua, mas ela é uma individualidade. Sim. Ela tem o direito de ser quem ela é. Uhum. E nós temos que respeitar isso. Então, Exato. E eu a sua acho que escolha é a essa sua está. escolha. E eu acho que essa está sendo hoje uma das maiores dificuldades humanas, né? Aceitar as pessoas como elas são, com o direito de serem como são, pensarem da maneira que pensam, sentirem aquilo que sentem. Existe uma dificuldade muito grande em fazer realmente essa aceitação incondicional, na sua opinião? Eu acho que isso não é nem uma dificuldade atual. Eu acho que essa dificuldade sempre existiu. Desde que a Os humanidade. processos, os processos ditatoriais são isso. As pessoas querem todo um processo de conformação e a conformação gera uma deformação. Uhum. As escolas são feitas para isso. Aqui fica a minha crítica para o sistema. Quem me conhece, conhece sempre, desde criança, a minha em relação ao sistema de como são feitos. Os sistemas são feitos dessa maneira. É melhor ter algum sistema do que nenhum, do que não ter sistema algum. Mas veja, muita conformação, ela gera deformação. Uhum. Então, na nossa sociedade, um outro autor, como eu estou aqui em casa, geralmente eu tenho parte da minha biblioteca em casa, parte é na sociedade, né? Uhum. E tem um livro que eu gosto muito, e que tem até alguns vídeos que eu falo sobre isso, que é do Dom Miguel Ruiz, um herdeiro, um médico, herdeiro do clã dos toltecas, Uhum. e que ele fala dos os 4 compromissos da filosofia tolteca. Uhum. E não tem nada a ver com religião, é uma filosofia. O primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. Ser impecável com a sua palavra é ter comunicação assertiva. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Quem gosta da Bíblia vai lembrar que até Jesus falou disso. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Exato. É ser assertivo. É ter uma palavra que tenha valor. Uhum. O segundo compromisso é nada é pessoal. Nada é pessoal. Não leve nada pro lado pessoal. Eu falo pro pessoal o seguinte: o cara me fecha na rua, no trânsito, ele não fechou porque era o Valdeci, porque ele não me conhece. Uhum. Ele me fechou porque deve ser um costume dele, ou porque é um hábito dele, ou porque ele achou que eu estava tirando alguma coisa que era dele. Mas isso não é pessoal. E se eu levar o pessoal, vai ser complicado. Claro. O terceiro não tire conclusões, não julgue. Não julgue. Você não sabe nada da vida do outro. Se eu não sei nada da vida do outro, quando eu falo do outro, eu poderia trazer isso para bem próximo, só para deixar bem complicada a situação. Se eu falar que eu não sei nada, eu posso falar que eu não sei nada da vida da minha esposa, eu não sei nada da vida dos meus 6 filhos, não sei nada da vida só tenho só 6, tá? Dos 6 filhos, os 4 netos, eu não sei nada. Porque cada um deles é um mundo. Cada um deles é um mundo. E aquilo que a gente vê aqui, aquela pontinha do iceberg, é o que você pensa que você está vendo e sabendo tudo. Então, só por aí já vem aquela. Já se torna verdadeira. Exatamente isso. A gente pouco se conhece. Para dizer que conhece o outro, piorou, né? Isso já vale por aí. O quarto compromisso dê 100% de si. Dê 100%. Esteja ali. Esteja de corpo e alma, né? Eu falo que muitas pessoas, quando elas estão no lugar, missa de corpo presente, né? Ela tá ali, mas não tá. Então eu falo, isso aqui é missa de corpo presente. Ele tá ali, parece que tá, mas não tá não. Então não serve. No momento que você está presente, você começa a fazer parte de verdade e atuar no sistema. Seja com a sua opinião, seja mesmo com um olhar reprovador ou aprovador. Eu não estou te ouvindo. Também, né? Consegue me ouvir agora? Consegue me Agora, ouvir? nessa frase eu vi.
essa também é uma das maiores dificuldades nos dias de hoje, né? Das pessoas estarem verdadeiramente presentes onde elas estão, né? Muitas vezes a cabeça está no passado, está no futuro, mas estar verdadeiramente presente naquilo que você está fazendo, seja com você mesmo, até mesmo com o outro, isso é uma grande dificuldade hoje, né, Valdeci? Eu acho que é a dificuldade, mas tudo pode ser treinado, né? A Sim. gente tem que treinar isso, estar presente. E vai em momentos simples, coisas simples. Às vezes nós estamos usando aqui a ferramenta fantástica, que é o celular, mas em alguns momentos a gente esquece disso. O outro estar do seu lado, estar no celular, não quer dizer que ele não está presente, nem que ele não esteja conectado com você. Ele processa diferente, pode ser. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, a gente tem que pensar que até onde vai a importância de cada coisa. Até onde vai. Às vezes as pessoas brigam muito não dão valor. Falando que a gente não dava valor por pré-pandemia, né? Anteriormente à pandemia aí, tinha tanta coisa que as pessoas tinham e que não estavam dando valor. E agora eu acredito que pelo menos essa consciência sobre. É a consciência da presença. Eu estou aqui, o que eu posso fazer com isso? O que é bom nessa presença? O que não é tão bom, mas eu posso fazer melhorar? Porque, você quer ver um exemplo, Patrícia? As pessoas estão com tédio de ficar em casa. Quando acabar a pandemia, eles vão dizer que tem um monte de coisa em casa para fazer que não deu tempo. Verdade. Então, aproveita agora, começa a esvaziar aquela gaveta, aquela estante, né? Sim, exato. E eu vejo muito também, assim, como realmente, às vezes, a gente entra no dia a dia. Você consegue me ouvir? Me ouvindo? Consigo, estou te ouvindo. Como a gente entra no dia a dia, isso que você falou, né? Naquele estado em que a gente passa a achar que uma série de coisas são normais, a gente deixa de dar valor. E agora algumas pessoas nessa privação começam a perceber essa importância, né? Estar com o outro, aquilo que às vezes eu não valorizava, aquilo que eu às vezes achava que era uma coisa banal, hoje eu me sinto privada da presença e da companhia desse outro. Então, o que eu posso realmente estar presente e estar da melhor maneira possível quando eu puder voltar a estar com o outro? Então, acho que são coisas que também vêm nessa reflexão, né? Eu acho que essa é a parte mais importante da reflexão, e tudo que eu torço hoje, que eu rezo, é que essa lição fique. Porque eu costumo dizer que a vida não tem moral. A natureza não tem moral. Ela vai repetir a lição tantas vezes quantas forem necessárias. Então, se eu não aprendo, eu passo de novo pela lição. Então, é assim que acontece. Então, muita gente agora está naquela do poder. Eu preciso, que saudade de um abraço, que saudade disso, daquilo. Daqui a pouco, quando juntar com os outros, começa a esperar virar as costas e falar mal do outro de novo. Exato. Então, eu quero saber em que momento que a lição vai incorporar. Porque pela lição, sentir o valor da lição não quer dizer que eu incorporei essa lição. Se eu for pegar Jesus lá como líder, de novo, como filósofo, ele dizia isso lá quando ele falava: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai estar no céu. Exato. Entendeu? Então não adianta só você ficar gritando ou usando a palavra para ficar rotando algumas coisas se você não praticar. Claro. Ou eu isso, ou eu faço valer isso, ou não está valendo, né? Exatamente. Que tem a ver com a coerência, né? Com a congruência, como você falou, né? Sim. E que tem a ver realmente em você vivenciar aquilo que você prega. Inteligência espiritual tem alguma coisa a ver com religião, só para as pessoas que de repente ainda nunca tinham ouvido falar nesse termo? Tem alguma coisa a ver com religião ou não? Nada, 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 nada a ver. Não tem a ver com religião e ao mesmo tempo tem, paradoxalmente. Então vamos lá. Não tem a ver com religião, tem a ver com religiosidade. Com sentimento. Se a gente pegar a palavra religião
vindo lá de religione, religare, o ato de religar a uma outra consciência, uma consciência primária. Aí tem, se eu pensar que sistemicamente é isso, eu tive uma conversa com um colega, eu acho, se não me engano, ele me contava sobre biólogos que estavam numa tribo indígena, aqui brasileira, não era nem fora. Tem síndrome de vira-lata, né? Tudo que vem importado com escritinho em francês, inglês, espanhol, para ele estar melhor. Então, se fosse o ia ser melhor, não seria o brasileiro. E ele chegou para esses índios, ele pensou que ele ia esnucar o pajé, né? E ele falou para o pajé, ok, o senhor é o líder espiritual aqui. Quando a gente sai daqui, você saiu desse plano físico, o que tem lá em cima? E ele pensou que o pajé ia dar para ele uma visão antropomorfizada de uma divindade. Tipo, um velho de cabelos brancos, ou um índio velho, não sei. E esse pajé olhou para ele e falou, acima disso tudo aqui, existe um grande pensamento. Um grande pensamento. É engraçado, né? Isso está bem sintonizado com o que diz a física quântica, está bem sintonizado com o que dizem astronautas quando falam de um som ou parecendo que é um pensamento. Tá e falam, xamãs falam, quer dizer, mas a gente precisa ouvir do yogi lá da Índia para dizer que é melhor, que o yogi fulano de tal disse isso. O pajé não serviria. Então, né? A gente tem que... Nós temos que... quando eu falo de inteligência espiritual, é congruência, é pertencimento, é sentir que eu pertenço a isso, que eu faço parte. Eu tenho que crescer e tenho que permitir que os outros cresçam. Eu tenho que ser eu mesmo e permitir que você seja você, que o outro seja o outro. Então, mas eu tenho que pensar que... inclusive a Dana ela vai falar disso num dos caminhos, que ela fala dos caminhos para o desenvolvimento da inteligência espiritual. Ter firmemente um caminho, mas existe uma outra coisa, você tem que respeitar os caminhos, você tem que admitir que não existe só o seu caminho. Sim. E às vezes na religião, na política, as pessoas têm muito isso de eu sou e os outros não são. Sim. Inclusive, um dos 10 sinais, né, de inteligência espiritual que a própria Dona Zohar ela fala é justamente a questão de você saber respeitar, você saber viver e celebrar a diversidade, né? Você entender que o outro é diferente de você, que ele é um outro universo, que ele merece todo o respeito como você merece ser respeitado também, né? Então, mas você vê, quando a gente fala de ver o outro, a respeitar a diversidade, a gente está falando de ponto de vista. O ponto de vista, como eu falei, eu não conheço nada da história do outro, não sei nada da vida dele. Então, a visão que ele tem do lado dele é diferente da visão que eu tenho do lado de cá. Por isso ele age diferente. Então, se a gente for falar disso daqui, nós podemos passar uma coisa que eu estudo há mais de 30 anos, são mitos religiosos, mitos em geral, filosofia religiosa, religiões comparadas. E tem um mito ligado na filosofia afro-brasileira, na teogonia afro-brasileira, o mito de Exu, uma das histórias que fala de Exu, que Exu veste uma roupa de um lado preta, de outro lado vermelho, o chapéu era desse lado, por exemplo, preto e vermelho, a camisa preta e vermelha, a calça preta e vermelho, os sapatos também. E ele foi passando no meio de duas pessoas, em duas pessoas que estavam numa rua, num lugar qualquer, ele passa no meio daquelas duas pessoas, olha para um, e quando ele acena e sorri, aquele lado preto está se mostrando. Ele olha para o outro, acena, sorri, e aí mostra o lado vermelho. E ele vai embora. E os dois não percebem essa partição, né? E daqui a pouco, assim que ele sumiu de vista, os dois começam a conversar e falam, nossa, que simpático aquele homem de preto que passou, né? E o outro responde, não, homem de preto não, era de vermelho. Não, era de preto, era de vermelho, preto, vermelho, você que é cego, não, você que é burro, você é isso, você é aquilo. Começaram a brigar e se mataram. E aí, na ignorância das pessoas, quando interpretam alguns mitos, eles falam,
Exu é o orquestrador de intrigas. Foi ele que gerou a intriga? Ou foi a falta de respeito que cada um dos dois teve pela posição, pelo ponto de vista do outro? Uhum. Então ele não fez nada ali. Ele simplesmente fez o que ele fazia. Passou, cumprimentou, e as pessoas brigaram pelos seus pontos de vista. E nenhum dos dois tinha razão e os dois tinham razão, né? Exatamente. Nesse caso, os dois estavam falando da mesma coisa, apenas com pontos de vista diferentes, né? E sem respeitar o do outro, né? Exatamente. O Francisco, ele fez uma colocação aqui muito interessante, que ele colocou, né? A gente estava falando sobre a questão de propósito e tal, e ele colocou: Viktor Frankl, ao defender sua tese, o inconsciente espiritual não seria um prenúncio da inteligência espiritual? Não só o Viktor Frankl, tem muitos, Francisco. O Viktor Frankl, ele conta a história dele, que ele vem o criador da logoterapia, né? Logosofia, logoterapia. E das questões das câmaras de gás, dos campos de concentração. Mas é esse olhar para dentro dele mesmo. Essa inteligência sempre existiu. Uma constatação não quer dizer uma criação. E por isso que eu falei que tem várias raízes. Quando a gente fala da programação neurolinguística, com a visão lá de Robert Dilts, quando nós falamos da própria Dana Zohar, a Dana Zohar, ela pega alguns exemplos, é a parte científica da coisa. Isso começa com um psicólogo, se não me engano, norte-americano mesmo, o Michael Persinger, que ele usando estimulação transcraniana, magnética, ele que não era acostumado, teve experiências espirituais e disse: eu falei com Deus. Ele teve uma experiência transcendental. E aí, nisso, um outro médico, que é o Ramachandran, Vilanur Ramachandran, um dos maiores neurocientistas da atualidade, ele, quando ficou sabendo daquilo, ele falou: não, mas não era uma experiência mística, que eles eram acostumados a ouvir isso de pessoas que tinham ataques epiléticos. E aí, ele falou, foi de um profissional. Ela falou: deixa eu ligar para esse cara. E começa. E descobriu que esse ponto aqui no cérebro, que no lobo parietal, temporal, né? Temporal, a parte temporoparietal, que ele teria trazia essa sensação, que essa parte, quando olhado nas imagens cranianas, do PET scan ou ressonância funcional, magnética funcional, que quando a pessoa estava tendo uma experiência mística ou falando de alguma coisa religiosa que ela acreditasse muito, uma experiência espiritual que ela acreditasse muito, sendo ou não religioso, aquelas partes ativavam. Isso ficou conhecido como ponto Deus no cérebro, ou módulo Deus. E que eu sempre gosto de lembrar que isso não prova que Deus exista, mas isso prova que em algum momento da nossa ancestralidade biológica nós fomos codificados para acreditarmos numa inteligência superior. Nós fomos codificados. Se a pessoa for descrente, não tiver crença espiritual alguma, ela pode pensar: foi a natureza sozinha. Então a natureza, inteligentemente, ela fez essa criação. E isso tem se mostrado muito bom e positivo para os seres humanos. Inclusive na parte terapêutica. Na parte terapêutica eu posso usar a sua crença para te ajudar, a sua crença espiritual. Eu posso te ajudar também com a falta de crença disso. Se você acredita que o bem maior que você tem, que você entende que suprimiria ou supriria aquela coisa espiritual, é a liberdade, eu posso fazer você sentir essa liberdade no mais alto grau. E então aí a gente percebe, né? Porque não tem a ver com, como você falou, com religião, mas o consciente espiritual, mas tem a ver com espiritualidade, né? Com essa busca de sentido também. E isso já é comprovado porque a neurologia, a medicina vem estudando cada vez mais, inclusive, os efeitos da espiritualidade sobre as doenças, né? A importância até da espiritualidade como fator de proteção de suicídio, né? Sim, e na verdade é que a espiritualidade e a questão da religiosidade também, elas vão trazer para a pessoa um pouco de propósito.
Nós nos conhecemos naquele programa sobre suicídio da Conexão Futura, né? Oh, isso mesmo. E onde tinha os casos de dois, falavam de dois adolescentes, mas na verdade eram mais. E os adolescentes, as pessoas, geralmente o suicídio ele acontece por conta da falta da sensação de pertencimento e de propósito. Não pertencer é não existir. Se eu não existo para eles, eu concretizo isso para eles, eu faço um favor. Eu vou dar o meu não pertencimento, eu vou dar a minha não existência de presente. Então, muitas vezes, ao contrário do que muitos radicalizam dizendo que o suicídio é um ato covarde, às vezes, para aquela pessoa é um ato de muita coragem. Ela está dando aquilo que os outros precisam, o que ele acredita que é. Só que nós ficamos no mérito lá do terceiro julgamento, do terceiro compromisso, que é tirando conclusões, né? Acreditamos que sabemos alguma coisa do outro. E isso é tão real que em muitos países onde as questões socioeconômicas não são gritantes, a gente tem um índice muito alto de suicídio porque a pessoa não se sente desafiada. E já não se sente pertencente a alguma coisa, colaboradora daquilo. Não faz diferença se eu estou aqui amanhã ou não. Não faz diferença para o meu grupo. Então a gente começa primeiro pelo clã ali, aquela partezinha perto. Que diferença que faz se eu estiver aqui amanhã? E para o meu bairro, e para a minha cidade, Então, quando você tem um propósito, você sabe para que você está ali. Você sabe com você. Não quer dizer que pode ser a maior loucura sua, mas é um propósito. É a sua crença pessoal. Então, para falar de propósito, eu gosto de lembrar de uma... Estou vendo que a gente está ficando um pouco tempo, mas vamos lá. Eu gosto de pegar muito o reino animal para isso. Se você chegar no formigueiro, com aquelas brincadeirinhas que adulto faz, mas que criança gosta muito de fazer, né? Vai lá, você vê um formigueiro, tá numa área rural e desmancha o formigueiro. Quando você voltar lá amanhã, estão remontando de novo e estão fazendo tudo de novo. Se você voltar no outro dia e desfizer, eles fazem de novo. E se você voltar de novo e desfizer, ela vai fazer de novo. Então a consciência de grupo, a gente não vai confundir com a nossa consciência. Com a nossa questão que é mais racional, que é mais racionalizada. Mas vamos pensar no propósito. O propósito delas nós vamos fazer isso. Nós estamos aqui para isso. Se você fizer isso com uma aranha, se fizer a teia da aranha, o que ela faz? Faz de novo. Você desfaz, ela faz de novo. Desfaz, ela faz de novo. E se for o último dia da vida dela e você desfizer, ela vai fazer de novo. Então aí a gente volta para aquela conversa no começo, quando eu falei, o propósito está ligado a isso. Não faz diferença se é o último dia. É o último dia da vida dela, ela sabe que o propósito dela é fazer aquilo. Ela vai lá e faz de novo. Então ela vai fazer de novo. Então eu vou ter que continuar fazendo aquilo para qual eu acredito que eu fui treinado aqui dentro. Eu acredito, essa é o meu propósito. Eu tenho que continuar falando do que eu acredito. Eu tenho que continuar fazendo as coisas que eu acredito. Eu tenho que continuar agindo como eu acredito que é o certo. Ah, mas você agir desse jeito, você vai morrer de fome. Ok, então se for esse o destino, então a gente vai ter que morrer de fome. Entendeu? Porque se a questão... Eu falo que a questão do propósito ela é muito mais forte. Então você vê ali, a formiga não vai pensar, se eu fizer de novo, ele volta aqui e me mata. A aranha, ela tá na crença do propósito dela tão forte que assim, ela vai viver do quê? Do que cai na sua teia. Faz parte. Ela vai viver daquilo que cai na sua teia. Isso é uma mensagem para a vida. São as minhas teias, as teias que eu vou tecendo na vida, essa grande teia, que vão trazer todo o meu sustento em todos os níveis. Seja sustento espiritual, emocional, físico, financeiro. Vai acontecer dessa teia que eu vou tecendo. Então, o meu propósito é continuar tecendo a minha teia. E uma coisa muito interessante, eu até estava lendo a respeito, né, que a inteligência espiritual, ela tem essa questão da autoconsciência, né, e que faz desenvolver qualidades baseadas, busca fazer com que a gente
traga esses conceitos, né, de valores, por exemplo, como amor, compaixão, capacidade de perdoar, tolerância, como você falou, paciência, harmonia, enfim, a responsabilidade perante o mundo e perante o outro, a capacidade de acreditar nas pessoas, de lidar com as adversidades da vida, e aí um grande exemplo de sentido, de busca de sentido ou de superação de adversidades é o próprio Viktor Frankl, né? A Sim. capacidade de compartilhar e de respeitar a essência do outro. Como no dia a dia, Valdeci, a gente percebe estudos, seja PNL, seja psicologia positiva, quer dizer, os estudos voltados para isso são cada vez maiores, e como nós podemos desenvolver isso no dia a dia? Bom, o primeiro exercício é aquele que eu falei. Respeito, tolerância, respeito e aceitação. Num dos meus artigos eu conto uma historinha lá que eu falo justamente disso. Onde é que está o respeito e a aceitação? Eu conto a história de uma pessoa que está dentro de um cemitério. Ela está no cemitério acendendo, ela está colocando um pouco de comida, provavelmente de origem oriental, ela está colocando um pouquinho de bebida, uma comida, no túmulo do seu falecido, né? E chega o outro, mais ocidental, e começa a colocar algumas flores, acender uma vela, e começa a olhar com uma cara de deboche para aquela pessoa que está colocando lá a sua comida e a sua bebida, seja ela qual for, né? E no momento ele não se conteve, olhou para aquela outra pessoa e falou: escuta, você acredita mesmo que o seu parente vai vir aqui comer essa comida e beber essa bebida? E aí o outro olhou para ele e falou: sim, acredito. E ele vai vir no mesmo momento que o seu parente vem cheirar as flores. Fantástica na mesma essa hora. História, né? Então veja, quando eu começo a olhar, isso é questão, a inteligência espiritual, ela realmente, ao contrário do que o pessoal pensa que está ligado à inteligência emocional, à empatia, a empatia é mais espiritual mesmo, é o fenômeno empático. Eu começar a aprender que o que dói em mim, possivelmente, provavelmente dói em você também. Então, que as dores em todos os lugares são semelhantes. Não interessa se eu moro num barraquinho, numa favela, não adianta eu também julgar o cara que está no outro lugar e não tem problema. Ele tem os problemas da ordem dele, da esfera dele. Ele tem as dores dele. Enquanto que aquele que está lá em cima fala: puxa, eu tenho que sair, tenho que cuidar disso, tantas mil pessoas. Ele lá não tem problema nenhum além de... Ele tem. Talvez seja de subsistência, como a gente acabou de falar. Talvez seja de moradia. Não consegue dormir sem a água pingar na cabeça. É mais ou menos como se a gente... Eu não queria trazer para essa ordem, não, mas como se a gente fosse falar agora do coronavírus e falar de uma série de coisas. Falar: mas cada um cuida de si. É muito difícil de cada um cuidar de si. Porque algumas pessoas não vão conseguir se isolar quando tiver 6 pessoas morando num cômodo só. Em tese, são 6 pessoas que estão todos contaminadas de uma vez só. Então, às vezes é muito fácil a gente dar conselho para os outros. Tem muitas parábolas espirituais falando disso, mas você dá conselho para o outro, fala: você tem que ter mais higiene, tem isso, tem aquilo. Mas você não foi nem na casa dele ver como é que é. Se é possível isso. Você não sabe nada disso. Então, às vezes, e se a gente piorar um pouquinho aqui a história, Patrícia, a gente vê os órgãos públicos, eles têm que fazer isso mesmo. Mas tem que dar contrapartida, congruência, como eu sempre falo. E eu não vou nem falar de coronavírus, vou falar de outra época. A época das doenças oportunistas, que é a época do frio. Aí você chega lá e tá higiene quando for no banheiro, manda a criança lavar as mãos, leva a criança num posto de saúde ou num pronto-socorro infantil público numa época dessas, e veja se tem o papel higiênico, se tem o sabonete e se o banheiro está limpo. A próprio meio da saúde está pregando aquilo que eles não respeitam. Então o indivíduo que sai dali, ele sai com aquela meta-mensagem que está dizendo o quê? Isso não é importante. Não é importante lavar as mãos, não é importante manter a higiene. O importante é tomar o remédio. Então isso é uma questão muito forte, que é meta-mensagem.
A meta-mensagem, e também para mim, a meta-mensagem tem a ver com o conteúdo de inteligência espiritual. Tem uma frase que o pessoal diz muito, que diz o seguinte: as coisas que você faz falam tão alto que aquilo que você diz eu nem escuto. Exatamente. Então não adianta falar, lava as mãos, mantenha a higiene, chegar lá dentro tá tudo sujo. Exato. As pessoas entendem, estar sujo é o normal, deixa assim. Exatamente, porque isso fala muito mais do que qualquer palavra, né? Do que a palavra. Eu acredito que a imagem atrai 1 milhão de palavras, não é 1000, como dizem as pessoas, é 1 milhão. Uma imagem atrai 1 milhão de palavras, ela traz uma comunicação absurda de uma vez só. Verdade. Valdeci, eu quero te agradecer, assim, eu fico morrendo de pena, porque a vontade que dá é te ouvir o tempo todo, né? Um prazer imenso bater esse papo com você. Nós temos menos de 5 minutos. Queria agradecer, o Carlos Aragão acabou de entrar, a Thaís, ela também colocou aqui uma coisa muito interessante, só fazendo aqui um parênteses, né, que ela colocou: estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Exatamente. Então é para a gente pensar dentro disso. E assim, nossos 5 minutinhos finais, mais uma vez te agradecer muito. Queria saber as suas considerações, o que você deixa de mensagem para a gente nesse papo super gostoso que a gente pôde ter hoje, que foi uma honra, né? Para mim também. Eu vou aproveitar e fazer uma recomendação, um livrinho que eu gosto muito, do Khalil Gibran, Khalil Gibran, que é o Profeta. O Profeta, ele é uma obra muito bem inspirada e dá essas visões. A outra é Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, e Inteligência Espiritual. Então, eu vou repisar aqui a ideia. Inteligência espiritual, para mim, é congruência total. Se a gente relembrar Gandhi falava: seja você a mensagem que você quer transmitir ao mundo. Seja você essa mensagem. Tem uma história que atribuem a Madre Teresa, que dizem que convidaram ela muitas vezes para participar de passeatas contra a violência, e ela não foi. Mas, ao mesmo tempo, viram Madre Teresa participando de passeatas pela paz, e ela foi. Ser contra a violência não é ser a favor da paz. Então, diga para que você veio. Seja o que você tem que ser, mas seja congruente com aquilo. Gratidão, Valdeci. Um forte Eu que abraço agradeço. para você. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente, que acompanhou aqui o nosso papo. Espero ter outras oportunidades, que bater esse papo com você é sempre muito agradável. Tá bom? Eu te agradeço, Patrícia. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.